Vamos agora conversar ao vivo com o ministro da Defesa, José Múcio, que foi convidado para conversar com a gente aqui a partir de um convite feito pela nossa analista Basília Rodrigues. Ministro, muito bom dia e obrigado por atender ao nosso convite. Muito bom dia. Ministro, se fosse possível dar uma nota de 0 a 10 para a relação hoje do governo Lula com as Forças Armadas, qual seria? Olha, eu não gosto de dar 10 porque a gente sempre tem surpresas, mas as relações estão absolutamente pacificadas, entendeu? É porque a gente não vai conseguir esquecer o dia 8 nem tão cedo e tomara que a gente demore muito para que não se repita. Mas as relações estão absolutamente pacificadas. Hoje temos agendas proativas, tratando de outros assuntos, nem tratamos mais do que passou. Basília. Ministro, obrigada por ter vindo pela primeira vez aqui nos estúdios da CNN Brasil para falar de crises. A gente tem em Brasília a crise de estabilidade dos poderes por conta de um 8 de janeiro. No norte do país, uma crise com repercussão internacional, a crise dos Yanomami. Mas voltando à pergunta do meu amigo Colombo, a gente vai ter de novo um 8 de janeiro, levando em consideração que o governo não conseguiu precaver o Brasil de viver este 8 de janeiro? Qual é a garantia de que não viveremos novamente uma tentativa de tomada do poder aqui na capital federal? Olha, nós nunca mais vamos ser aquilo. É até difícil você fazer uma análise, né? Quais foram os erros, de quem foi o erro. Tudo isso aos poucos está vindo à tona ou está se esclarecendo, não é nem está vindo à tona, está se esclarecendo. Foi a polícia do GDF que não foi para a rua, foi o pedido de reforço que não chegou a tempo, essas coisas todas. Foi um erro quase que coletivo, né, onde todos se envergonham, mas eu posso garantir a você, Colombo e a Basília, que aquilo nunca mais vai acontecer, né? Foi uma coisa absurda, uma coisa triste da nossa história, todos os poderes foram agredidos e atacados, de maneira que a democracia brasileira naquele dia foi atingida. Ministro, a gente noticiou aqui agora há pouquinho uma apuração do Caio Junqueira, nosso colega, que o senhor tão bem conhece aí de Brasília, dizendo que o PT pretende apresentar uma PEC para esclarecer qualquer espécie de dúvida a partir daquele artigo 142, né? Esse 8 de janeiro, agora, a gente sabe disso, né? Ele foi sendo construído há muito tempo, né? E um desses tijolos foi o "eu autorizo", que era gritado para o presidente Jair Bolsonaro, né? Numa suposta demanda apresentada a ele para que invocasse o artigo 142 para despertar o tal do poder moderador das Forças Armadas, que, segundo juristas, políticos que não são bolsonaristas, não existe, é uma interpretação equivocada do artigo. O senhor acha necessário deixar ainda mais claro que esse poder moderador não existe? Para as Forças Armadas ou para grupos das Forças Armadas, há a interpretação de que eles são alguma espécie de poder moderador do país? Colombo, o que eu mais desejo é que esse país se pacifique. Às vezes a gente tem a impressão que nós estamos no terceiro turno das eleições, né? Não sei se é hora de se discutir isso. 142 dá margem a algumas interpretações, você pode interpretar. Mas você repara quando isso foi feito, quando isso foi escrito e agora nós estamos discutindo. Significa que durante esses anos todos, esse 142 não atropelou. Evidentemente que o poder do Legislativo tem toda a força para modificar, para mexer, para discutir. O que eu torço muito é que a gente deixe a poeira baixar. A gente precisa pacificar esse país. Quem venceu e quem não venceu. O Brasil não dá certo, não vai servir nem aos vitoriosos, nem aos que não foram vitoriosos. Eu não gosto de dizer aos que perderam, porque todos venceram. Nós estamos O Brasil tem uma democracia muito forte. Evidentemente que a margem do resultado da eleição deu vez a essas coisas que estão acontecendo. Mas a gente pode discutir 142 e outros temas, mas precisa primeiro deixar que as coisas aconteçam, pacifiquem, que o 8 de janeiro fique mais distante para a gente discutir sem emoção todos esses temas que são necessários que se discuta, pelo menos que se esclareça.
Esse 142 me faz lembrar um voto do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em que ele classifica esse artigo a interpretação sobre este artigo, o verdadeiro terraplanismo constitucional. Então, é uma invenção do que não está escrito na Constituição. Mas como abre margem e também há um interesse nesta outra interpretação, a gente muda governo, ano passa e entra ano e ainda ficam falando dessa possibilidade de desconstituir um poder pelo acionamento das Forças Armadas. Então, eu queria saber do senhor sobre relacionamento. Como é que está o relacionamento de Lula, do senhor como ministro da Defesa, com as tropas, tanto os comandantes quanto os comandados? Muitíssimo bom. Primeiro, eu queria falar sobre o que você falou sobre a interpretação. Eu já falei antes. Esse 142 você dá margem a interpretações diferentes, não é? Agora, eu acho que nós devemos discutir isso quando as coisas estiverem mais serenadas, mais calmas, mais pacificadas. A relação, Basília, está ótima. Passamos a manhã reunidos ontem, os comandantes, o presidente e outros ministros, tratando da questão dos Yanomamis, lá de Roraima, e não se tratou absolutamente nada disso, uma conversa de confiança, cada um recebendo as suas tarefas para serem executadas, de maneira que eu acho que nós estamos começando um período muito bom na gestão e que aquele 8 de janeiro será sempre uma referência para que cada um se sinta obrigado a fazer a sua parte, colaborar com o país, pacificar esse país. Nós precisamos juntar quem venceu com quem não venceu, para que nós possamos construir o Brasil que nós merecemos e precisamos. Ministro, queria então avançar um pouquinho na nossa entrevista. O senhor falou da reunião para discutir a questão Yanomami. Como é que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa vão atuar para lidar com essa crise humanitária e especialmente para tentar tirar garimpeiros ilegais daquela região? Essa atribuição passará pelas Forças Armadas também? Olha, nós estamos envolvidos, inclusive na próxima semana estou indo para lá, para Roraima, com os 3 comandantes, com o comandante do Estado-Maior Conjunto, também das Forças Armadas. A Polícia Federal também vai conosco, vamos passar 2 dias lá, vamos a Surucucu, vamos fazer voos que só podem ser feitos de helicóptero. Nós estamos envolvidos absolutamente na nossa forma total. Você é muito distante, você daqui para lá você gasta 3 horas e meia de avião, depois você tem que pegar helicóptero sobre a floresta amazônica, mas nós estamos envolvidos com a consciência de que nós precisamos resgatar tudo aquilo que está lá, porque é uma tristeza, é uma página triste da nossa história. Você tem que primeiro identificar os problemas e resolvê-los e depois cuidar das responsabilidades. Qual tem sido a consequência, o resultado da mudança do comando do Exército? Com a chegada do general Tomás Paiva, como é que o senhor classificaria esta uma semana de novo comandante? Olha, parece que faz muito tempo, sabia? Às vezes eu penso que só faz uma semana. Quando eu penso que faz uma semana, eu sinto que faz muito tempo. Está tranquilo o Exército, são mudanças. O militar é muito disciplinado, ordeiro, ele tem consciência das coisas. E, na realidade, foi apenas uma questão de um clima de confiança que dificultava as nossas relações e, principalmente, as nossas providências, de maneira que isso é uma página virada, graças a Deus. Ministro, nunca houve tantos militares na administração quanto na gestão anterior, em cargos civis. Esses militares têm sido exonerados, paulatinamente dispensados, Esse é um processo tranquilo? Há compreensão nas Forças Armadas que cada coisa deve estar no seu devido lugar, ministro? Olha, tem muito militar da reserva, isso é um processo tranquilo. Cada governo monta a sua equipe. O governo anterior montou uma equipe colocando muitos militares da reserva. Esse governo tem suas pessoas de confiança para compor a sua equipe. O próximo governo fará a mesma coisa, a gente não sabe quem eles vão colocar. As coisas estão feitas da maneira mais pacífica. Precisa não se fazer alarde, explicar por que está sendo feito e tendo uma motivação para fazer.
Hoje o governo sente que há confiança para decretar, eventualmente, se necessário for, uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, que é colocar tropas do Exército nas ruas? Faço essa pergunta, obviamente, porque no 8 de janeiro, que também parece que faz muito tempo, só que foi este mês, esse expediente acabou não sendo lançado pelo governo porque havia uma crise de confiança. Então, pela falta de confiança, é o que os espectadores da política nos dizem, o governo optou por não colocar os homens do Exército nas ruas. E aí veio com toda aquela mobilização pela intervenção. Se, eventualmente, estivéssemos novamente em uma situação de perigo aqui em Brasília ou em outro lugar, o governo hoje se sente mais confortável para decretar uma GLO? Olha, Brasília, não é pensamento do governo. Essa questão da GLO ficou muito mal explicada. Ninguém propôs decretar a GLO naquele dia, né? Alguém perguntou, e por que é que o Exército não está nas ruas? E alguém disse, olha, o Exército só pode ir para as ruas, é lei, se houver uma GLO. Ninguém propôs. O Exército, naquele 8 de janeiro, era responsável pelos palácios, né? O Jaburu, o Alvorada, o Planalto, a Granja do Torto. E mais nada. Não é? Faltou quem nas ruas? Faltou a polícia do GDF. Não era o Exército que teria que ir para a rua. Ninguém tem falado de GLO, ninguém está propondo GLO. Tomara que a gente não precise usar isso. E, se Deus quiser, as coisas vão ser pacificadas. A gente precisa fazer um trabalho com a sociedade brasileira pela pacificação. Eu repito muito que é como você está dentro de um avião, o piloto ser simpático a um lado e não ser simpático ao outro lado do avião. E quem não é simpático torcer para o piloto fazer uma bobagem, todos vão se prejudicar. Nós precisamos pacificar esse país, vai ser bom para todo mundo. Precisamos juntar os bem-intencionados. Ministro, quando o senhor fala em pacificação, o senhor não fala em perdoar quem eventualmente tenha desviado do caminho correto. O senhor defende punição para essa gente, independentemente da graduação, por exemplo, nas Forças Armadas. Olha, Colombo, isso não cabe ao meu ministério, não cabe a mim, isso tem que ser. Primeiro, nós estamos verificando o que aconteceu. É cedo para você dizer o que deve e o que não deve fazer. Nós precisamos ver quem foram os responsáveis. Evidentemente que quem andou errado será punido, né? Quem depredou, os vândalos, aquilo foi uma barbárie, né? Ali tinha gente pensando em política, ali tinha gente em fazer mal, ali tinha gente... Os irresponsáveis também estavam naquele dia. De maneira que cada coisa será feita em seu tempo. Pode ficar certo. Basília, a última para a gente encerrar aqui. Você acha que houve um erro no tom utilizado para o controle dessa crise? Porque tem algumas pessoas do governo que até defendem a saída do senhor, que elevam o tom, chamam já de terroristas, golpistas, e muitos veem no senhor alguém que bate com uma luva de pelica, tem um tom mais jeitoso, diplomático. O senhor é deste governo? O seu tom vale para estes tempos que vivemos hoje? Esse tom que eu uso não é do governo, entendeu, Basília? Esse tom é meu. Eu não estou mais na idade de mudar o meu jeito de ser. E quando o presidente me convidou para fazer o que estou fazendo, ele disse que precisava que eu fizesse o que estou fazendo. Você repara que você não viu uma nota de um militar, um protesto de um militar, nem da ativa, nem da reserva. A parte que me coube fazer, que era da pacificação, foi feita. Não há um protesto de arma nenhuma, não há um protesto de nenhum militar. Nós trabalhamos para que isso aconteça. Evidentemente, o 8 de janeiro, que você falou em quase todas as suas perguntas, maculou esse trabalho. Mas a tarefa que o presidente me deu lá atrás, em novembro, foi que nós estreitássemos os laços das Forças Armadas com o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso foi feito, está sendo praticado e, se Deus quiser, ao longo do tempo será mais solidificado. Com relação às pessoas que pedem meu lugar, isso é uma coisa tranquila. Eu não tenho partido, eu não tenho projeto político, o meu tempo de fazer política eu já estou satisfeito com o que fiz, de maneira que isso é uma decisão do presidente, de quem sou amigo, sendo do governo ou não sendo do governo. Ministro José Múcio, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia para o senhor e até a próxima. Um abraço grande, Colombo. Muito obrigado.